Senhoras e senhores, bom dia. Na qualidade de vice-presidente da Câmara Municipal de Botucatu, declaro aberta a presente audiência pública e agradeço a presença dos vereadores, dos representantes do Poder Executivo e dos presentes. Convido para ocuparem lugar nesta mesa o vereador José Fernandes de Oliveira Júnior, o senhor Fábio Vieira de Souza Leite, secretário municipal da Fazenda, senhor Wagner Cleiton da Silva, secretário adjunto da Fazenda, senhor Luiz Guilherme, diretor do Departamento de Orçamento. Anunciamos a presença dos vereadores Carlos Trigo e da vereadora Jamila. Nesse momento, passo a palavra ao vereador José Fernandes de Oliveira Júnior, presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, para a condução dos trabalhos. Bom dia a todos os presentes e os que nos acompanham pela internet e TV Câmara. Agradeço a presença dos colegas vereadores e dos representantes do Poder Executivo. A presente audiência cumpre a Lei de Responsabilidade Fiscal, que assim estabelece em seu artigo 9º, parágrafo 4º. Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública junto à Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade da Câmara Municipal. Destaco a presença dos demais membros da comissão, que são a vereadora Jamila, que é membro. Esta audiência terá duração máxima de 2 horas. Durante a presente audiência, teremos a explanação por parte do Poder Executivo e, a seguir, os vereadores e o público presente poderão se manifestar e encaminhar sua questão, se for o caso. Assim sendo, passo a palavra ao senhor Fábio Leite, secretário municipal da Fazenda, para a sua explanação sobre a gestão fiscal. Agradeço à população presente que nos acompanha nessa sessão. Fique à vontade, Fábio. Quero cumprimentar a presença do secretário João Nudelar Carvalho, secretário de Relações. Bem-vindo a esta casa, secretário. Bom dia a todos. Bom dia especial ao vereador Carreira, vereador Zé Fernandes, a vereadora Jamila, o vereador Trigo, as pessoas que acompanham essa audiência pública aqui no auditório da Câmara, via TV Câmara, via rádio, e os presentes Guilherme e Valner, que compõem a mesa comigo. Antes de começar a leitura do material e a apresentação do material, eu queria, em respeito a todos vocês, dizer de que eu segui o mesmo padrão dos materiais que já eram apresentados na casa anteriormente, até para que vocês tivessem facilidade na interpretação do dado. Só que a gente fez uma redução bastante considerável nas informações que compõem, sem nenhum prejuízo para o conteúdo, colocando todos os detalhes e analíticos no anexo. Então a apresentação está bastante concisa, mas também objetiva e responde bem todas as questões. Audiência pública referente ao período do primeiro quadrimestre, exercício de 2017. A primeira observação que cabe é que esse material foi montado com base nas informações financeiras e contábeis disponíveis no período de 22 de maio de 2017 a 26 de maio de 2017. Essa observação é importante, porque existe, dentro do calendário das obrigações que a Prefeitura Municipal tem que cumprir, uma divergência da data da realização dessa audiência com a disponibilização das informações no site do Portal de Transparência Aldesp, o que pode explicar eventuais pequenas diferenças nos números, mas que não comprometem o conteúdo. Letra A, recursos financeiros. As disponibilidades financeiras apresentadas com posição até 28 de abril de 2017 são as seguintes: livre movimentação, R$ 10.152.258,49, perfazendo 15,98% do total. Vinculadas, R$ 53.375.471,44, perfazendo 84,02% do total, totalizando R$ 63.527.729,93, que compõem 100% das disponibilidades financeiras. Os recursos de livre movimentação visam dar suporte para atender a programação financeira de desembolso
com o respectivo fluxo de caixa. Com referência aos recursos vinculados, os mesmos são oriundos de receitas com fins específicos de aplicação, inclusive convênios, ligados principalmente nas áreas de educação, saúde, social e infraestrutura urbana. Letra B, orçamento municipal. Receita arrecadada excluída a retenção do Fundeb, R$ 131.571.087,02. Orçamento municipal previsto para todo o ano de 2017, R$ 348.997.000. Percentual arrecadado em comparação com o orçamento, 37,7%. Despesas realizadas no primeiro quadrimestre, R$ 161.930.832,97. Despesas pagas no primeiro quadrimestre, R$ 88.636.944,35. Letra C, Lei de Meios. Procuramos proceder a algumas análises com referência à receita municipal. Comparativa da receita arrecadada no primeiro quadrimestre em relação ao mesmo período no exercício 2016 e 2017. No primeiro quadrimestre de 2016, arrecadação de R$ 130.674.678,97. No primeiro quadrimestre de 2017, R$ 131.571.087,02. Se os senhores tiverem interesse, a distribuição em grupos econômicos compõe o anexo C1. Essa análise procura demonstrar qual o valor disponível arrecadado sobre o montante orçamentário, livre de qualquer vinculação em que o município aplica na área administrativa para cumprir as despesas de custeio e investimentos. Para efeito desse cálculo, são consideradas as somatórias das receitas próprias e as transferências correntes da União e do Estado, já descontados percentuais obrigatórios destinados à educação e à saúde. O valor atribuído no primeiro quadrimestre é de R$ 61.159.581,86, o que representa 46,48% sobre o montante arrecadado. No entanto, devemos esclarecer que, nesse momento, não está inclusa a retenção do Fundeb relativa a 2017, da ordem de R$ 12.142.190,04. Comparativo das principais receitas arrecadadas no primeiro quadrimestre em relação a 16, consta do anexo C2. O percentual obtido dessas receitas no primeiro quadrimestre em relação à previsão orçamentária consta do anexo C3. Em relação à receita arrecadada até o período, excluindo as receitas vinculadas, fundos e convênios, as transferências da União e do Estado, correspondente ao Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, e o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, representam aproximadamente 44,81% sobre as demais receitas, sendo que o FPM representa 16,47% e o ICMS 28,34%. Quero registrar a presença dos nobres vereadores Sargento Laudo e Paulo Renato, também do Gilberto Mariotto Pérez, secretário municipal de Ciência e Tecnologia. Bem-vindo a essa casa. Letra D, comparativo da receita orçamentária arrecadada. Comparativo da receita orçamentária arrecadada no primeiro quadrimestre, deduzida a retenção do Fundeb. Primeiro quadrimestre de 2016, R$ 118.441.577,43. Primeiro quadrimestre de 2017, R$ 119.428.896,98. Se necessário for, a distribuição em meses consta do anexo D1. Verifica-se, portanto, um aumento na arrecadação em relação ao primeiro quadrimestre de 2016, comparando 16 com 17, da ordem de 0,81% em relação à receita líquida. Aqui cabe uma observação. Dentro dessa arrecadação dos R$ 119.428.896 apresentadas no primeiro quadrimestre de 17, consta os R$ 5.042.000 referente à licitação que foi feita para a folha de pagamento da Prefeitura Municipal de Botucatu. Letra E, despesas. Comparativo das despesas empenhadas no primeiro quadrimestre em relação ao mesmo período do exercício anterior. Primeiro quadrimestre de 2016, R$
150.535.841,52. Primeiro quadrimestre de 2017, 161.930.832,97. Se necessário, a distribuição em meses consta do anexo E1. Comparativo das despesas pagas no primeiro quadrimestre em relação ao mesmo período do exercício anterior. Primeiro quadrimestre de 16, R$ 83.178.407,71. Primeiro quadrimestre de 17, R$ 88.636.944,35. Se necessário for, a distribuição em meses consta do anexo E2. Resumo dos empenhos realizados em relação às despesas pagas referentes ao primeiro quadrimestre 16 e 17, consta do anexo E3. Restos a pagar. Valores transferidos de exercícios anteriores. R$ 44.354.082,80. Valores pagos até 28/4/2017. R$ 15.538.565,39. Sendo recursos próprios, R$ 8.267.506,53. Recursos vinculados, R$ 7.271.058,86. Empenhos cancelados, R$ 30.917,06. Saldo de restos a pagar, R$ 28.784.600,35. Sentenças judiciais. Valor pago no primeiro quadrimestre de 2017 foi de R$ 64.349,52, sendo R$ 21.456,48 de ordem trabalhista e R$ 42.893,04 de outras ordens. Letra H. Restituições. Devoluções efetuadas à conta de recursos conveniados no valor de R$ 128.271,33. Os detalhes constam do anexo H1. Letra I. Despesas com pessoal. O valor aplicado no período com funcionalismo, inclusive com inativos, pensionistas, encargos sociais e mão de obra terceirizada, atingiu a soma de R$ 119.236.725,23, representando um percentual de 35,86% em comparação com a receita corrente líquida, cujos detalhes estão no anexo I1. Dessa forma, o limite prudencial de 51,3% da receita corrente líquida está sendo respeitado conforme estabelecido no artigo 22 da Lei Complementar. Da mesma forma, a despesa com inativos e pensionistas atingiu o percentual de 0,67%, para um limite legal de 12%, conforme determina a lei federal. Dispêndio com Vale Compra e Vale Saúde no primeiro quadrimestre de 2017 foi de R$ 5.927.786,83, sendo R$ 5.813.936,83 referente ao Vale Alimentos e R$ 113.850 referente ao Vale Saúde. Letra J. Restituição do Fundo Especial para a Previdência. Quero registrar a presença da vereadora Alessandra Luquezzi e do presidente da Casa, vereador Zé Escolino, na qual convoco para que ocupe o lugar na mesa. Bom dia a todos. Só me penitenciar pelo atraso, eu tinha compromisso profissional anteriormente assumido. Achei que ia conseguir chegar às 9 horas. Me desculpe pelo atraso, por favor, pode prosseguir. Não se preocupe. Letra J. Restituição do Fundo Especial de Previdência. O valor restituído aos servidores representou R$ 92.146,31, obedecendo dessa forma o artigo do Decreto 7.025 de 2026. Percentuais obrigatórios. Letra K. Educação.
Previsão a investir em todo o exercício, R$ 24.232.500. Valor aplicado no primeiro quadrimestre, R$ 7.764.325,89. Despesas a pagar, R$ 16.632.257,07. Empenhos cancelados, R$ 743.443,90. Despesas comprometidas até o final do exercício, R$ 23.639.139,06. Dessa forma, nessa database, tem uma programação a menor de R$ 579.360,94, que a gente considera tecnicamente que é um empate técnico, que, por óbvio, ao longo do exercício tem que ser dirimido. Em relação à saúde, previsão a investir no exercício, R$ 33.805.500. Valor aplicado no primeiro quadrimestre, R$ 19.472.106,94. Despesas a pagar, R$ 16.404.779,36. Empenhos cancelados no período, R$ 154.730,70. Despesas comprometidas até o final desse exercício, R$ 35.722.156,20. Dessa forma, existe já uma programação a maior, da ordem de R$ 1.916.656,20. Letra L, subvenções. Foram transferidos recursos financeiros a título de subvenção de janeiro a abril na importância de R$ 4.641.749,52. Se necessário for, as entidades que atuam nas áreas de saúde, educação, social e cultura estão detalhadas no anexo L1. Contribuições. O valor atribuído a título de contribuições no período foi da ordem de R$ 211.672. Detalhes compõem o anexo M1. Contrato de gestão. O valor atribuído a título de contrato de gestão no período foi da ordem de R$ 13.507.625,40. Os detalhes compõem o anexo N1. Letra O. Fundeb, Fundo Nacional do Ensino Básico. O valor transferido pelo Fundeb até o mês de abril do corrente exercício foi de R$ 19.386.372,74, que, somado à rentabilidade sobre as aplicações financeiras, o mesmo teve resultado de R$ 19.487.061,01. Não houve inscrição de restos a pagar para o exercício de 2017 na verba do Fundeb. O saldo bancário em 28/4/2017 da conta do Fundeb é de R$ 3.674.531,71. Previsão para o exercício do Fundeb, R$ 56.400.000. Rentabilidade de aplicação financeira, R$ 600.000, perfazendo um total de R$ 57 milhões. Aplicando 60% no magistério, R$ 34.200.000. 40% em outras despesas, R$ 22.800.000. Letra P, investimento em obras. O valor empenhado para investimento no referido período foi da ordem de R$ 2.064.931,37, conforme a tabela da seguinte forma. Secretaria Municipal da Agricultura, referente à reforma e ampliação de prédios públicos, R$ 56.979,89. Secretaria Municipal de Obras, referente à ampliação, pavimentação e galerias, R$ 2.007.951,48, perfazendo o total que eu havia comentado anteriormente. Sendo que desse montante já foi pago no primeiro quadrimestre a importância de R$ 851.066,98. Letra Q, CIP, Contribuição de Iluminação Pública. A arrecadação atingiu o montante de R$ 2.571.873,19. Detalhes compõem o anexo Q
1. Letra R, Botuprev, Fundo Municipal da Previdência Social. Com a criação do Botuprev, através da Lei 910 de 2011, gerou uma nova expectativa para o funcionalismo público municipal, sendo que o referido fundo requer de uma gestão eficiente para gerir seus investimentos. O montante das receitas e despesas orçamentárias estão demonstrados no quadro R1. Procuramos, através dessa audiência pública, relatar os fatos importantes, considerados de maior relevância, dentro da administração municipal, ligado aos setores de orçamento e finanças da Prefeitura Municipal de Botucatu. Reitero o que eu havia falado na abertura da sessão, da audiência, de que todos os detalhes, todos os analíticos que compõem o material permanecem no mesmo, só que para fazer uma sessão, uma audiência mais objetiva, eu coloquei nos anexos e estou à disposição para quaisquer perguntas. Algum vereador gostaria de fazer pergunta? Público presente? Bom, Fábio, haja vista que os senhores vereadores e o público não têm desejo de fazer uso da palavra, eu só queria parabenizar você e a sua equipe pela condução da audiência, pela explanação dos números, né? Eu imagino o tamanho do desafio que deve ser a Secretaria de Fazenda num ano tão atípico quanto 2017, onde os recursos de fato são parcos, tá? Deve estar muito difícil esse exercício financeiro, né, que a gente tem. Só para a gente não perder a oportunidade, eu acho que é uma questão que inclusive foi discutida a exaustão ontem aqui na Câmara Municipal. Eu sei que você e o prefeito têm realizado conversações com o sindicato com relação ao aumento, né, do funcionalismo público. E eu não sei se você tem alguma novidade para dividir com a gente, porque o que a gente vê é o que saiu na imprensa, não que a gente duvide da fonte, né? Mas eu acho que é importante a gente ter um posicionamento do Poder Executivo com relação a isso, em especial nesse momento, porque o funcionalismo, de fato, ele tem cobrado os vereadores, eles têm com razão, inclusive, né? Eles querem essa informação e eu não sei se você pode dividir com a gente alguma questão com relação a isso. Posso atualizá-lo, sim. Eu gostaria, antes de entrar na sua questão específica sobre o dissídio, fazer 3 comentários sobre a audiência pública para que a gente encerre esse capítulo. O primeiro deles, reiterando o que eu já comentei, mas faço questão de mencionar, optamos na Secretaria da Fazenda por manter o mesmo padrão de material que a Câmara já estava acostumada a trabalhar. A única alteração que a gente fez foi tirar da parte principal do material todas as análises, os analíticos e colocar nos anexos. Então o material não teve nenhum tipo de prejuízo. A segunda questão importante que você resvalou na sua questão é sobre a arrecadação. Vocês devem se lembrar, com perdão de estar tratando vocês por vocês, né, os senhores, me perdoem, mas os presentes devem se lembrar de que na primeira audiência pública que eu participei, eu comentei de que a gente teria um ano de 2017 bastante difícil do ponto de vista de arrecadação. E pode ser que alguém pergunte o seguinte: pô, secretário, você diz que vai ser um ano difícil de arrecadação, e na primeira página do material da audiência, você fala que quando eu comparo a arrecadação de 2016 com 2017, eu tive em 2016 aproximadamente 130 milhões de receita, e agora em 2017 eu tenho 131 milhões. Então não é uma verdade? Não, aqui cabe a ressalva que eu fiz. Dentro desses 131 milhões arrecadados no primeiro quadrimestre, constam 5 milhões e 42 mil reais referente à licitação da folha de pagamento. Então, se eu tiro essa receita atípica da arrecadação, a arrecadação está inferior a 2016. Se a gente atribuir a esse efeito ainda o efeito da inflação, é um ano bastante apertado do ponto de vista de arrecadação. Ok? O terceiro comentário que eu gostaria de fazer sobre o material da audiência pública é de justificar a presença aqui comigo compondo a mesa do Guilherme, que é o diretor responsável pelo Departamento de Orçamentos, e o Valner, que é o secretário adjunto da Fazenda. Como eu comentei nas vezes em que estive na Câmara, todo o material, todas as questões que eu trago nessa ilustre casa são fruto do trabalho de uma série de servidores que compõem o quadro da Secretaria da Fazenda e da Prefeitura Municipal, aqui representados por essas 2 pessoas, Guilherme e Valner, e pelo Roma, que está no auditório, que trabalhou também muito nesse material. E essa é uma prática que eu gostaria de adotar e adotarei em todos os assuntos técnicos que se referirem às secretarias que estiverem sobre a minha responsabilidade,
eu sempre serei acompanhado de servidores que têm todo o histórico da Prefeitura. Indo para a questão exclusiva do vereador Isaías Colino, presidente da Casa. A gente adotou uma estratégia para a negociação do dissídio desse ano, ou para a atribuição do dissídio desse ano, bastante ampla, bastante aberta e bastante respeitosa. Nós tivemos uma reunião com o sindicato no mês de março, montando todo o cronograma de negociação e discussão do dissídio, que se iniciou a meu pedido na semana passada. Por que nós começamos as discussões do dissídio na semana passada, oficialmente? Porque eu havia pedido para o sindicato, dado as questões orçamentárias que a gente tem muito difíceis para 2017, esse problema de arrecadação, que a gente fundamentasse todas as discussões com base no fechamento do primeiro quadrimestre. O por isso do início das discussões há aproximadamente 15 dias. Se a gente desconsiderar essa reunião que aconteceu em março com o sindicato, nós já realizamos em grupo outras 2 reuniões absolutamente produtivas. O que está sendo discutido e foi discutido inclusive na reunião de ontem? Forma. Estamos apresentando para o sindicato todas as questões orçamentárias que compõem essa audiência pública e os formatos que o dissídio pode ter ou pode não ter do ponto de vista legal e orçamentário. A nossa próxima e talvez derradeira reunião acontecerá amanhã, às 10 horas, se eu não estou enganado, no gabinete, para que a gente comece a fechar os números que compõem o dissídio. Minha expectativa, a ideia é que a gente trabalhe, expectativa do prefeito Pardini, que até o final dessa semana a gente tenha essa questão discutida e fechada. Pode ser prolongada se a gente não conseguir um consenso sobre números ou sobre formato, de novo por envolver questões orçamentárias bastante sensíveis e principalmente questões jurídicas. Importante mencionar o seguinte, nenhum prejuízo será do servidor. A database é maio e tão logo esteja definida a questão do dissídio, por óbvio que o pagamento retroage à database da negociação. Então, nenhum servidor sairá no prejuízo, a Prefeitura não terá nenhum prejuízo, por isso a discussão detalhadamente orçamentária, mas, de novo, é um orçamento absolutamente apertado, e em cima dessas discussões que as conversas com o sindicato, muito produtivas, por sinal, é importante mencionar a participação do seu Manuel, a participação do seu Fernando, a participação da Dora Ineralda e de todos os servidores que compõem essa discussão, muito produtivas. Então, voltando objetivamente para a sua questão, acreditamos e apostamos que até o final dessa semana tenhamos essa definição e vai ser divulgada. Pode ocorrer postergação? Pode, se a gente não conseguir fechar essa numerologia que vai ser discutida amanhã durante toda a manhã. Obrigado, Fábio. De minha parte, esclarecido, eu acho que era um esclarecimento importante, pertinente. O vereador Paulo Renato tinha feito inscrição para fazer uso da palavra. Sim. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos. Só queria tirar mais uma informação com relação ao dissídio e depois eu tenho uma outra pergunta. Com relação ao dissídio, será feito por faixa salarial? É isso? A ideia é que faça por faixa salarial ou ele vai ser de um valor único para todos os servidores? Vereador Paulo, obrigado pela pergunta. Ótimo dia também. Nós estamos discutindo uma série de modelagens, todas as possíveis e inclusive as impossíveis. Quem está dando a limitação para a gente é o departamento jurídico e o departamento orçamentário. Todos os modelos foram discutidos. Foram modelos de aplicação só de percentual, aplicação de uma verba específica, aplicação por faixa, aplicação em todas as faixas, a possibilidade de algumas atividades complementares ao dissídio, revisão de tabela, tudo isso está sendo discutido. O que nós faremos amanhã é justamente quantificar essas questões. Se eu for para a linha do percentual, qual é o valor envolvido, qual que é o risco jurídico envolvido? Se eu for para a linha das faixas, qual é o valor envolvido, qual que é o eventual risco jurídico envolvido? Se eu for para a linha de fazer alguma mexida em vale, qual que é o valor envolvido, e por aí vai. Então, existem assim, cenários sendo discutidos com o sindicato, vários, de vários formatos, instigados pela própria prefeitura, mas também pelos servidores que compõem o quadro do sindicato. É esse modelo que a gente deve, até o final da semana, definir. Então, de concreto, não se tem nada. A ideia que se tem, isso é consenso existente entre o prefeito Mário Pardini e a gestão do sindicato atual e anterior, é de que a gente tente encontrar, quer seja via dissídio, quer seja via outras ações da prefeitura que envolvam o RH, uma forma de privilegiar as pessoas que ganham menos. O formato como isso vai ser feito é que está sendo discutido. Se pode ser feito no momento de dissídio, está sendo discutido.
se nós teremos que usar outros artifícios que não o dissídio, está sendo discutido. Senhor presidente. Mais algum vereador? Vereador Sargento Laudo. Senhor presidente desta casa, bom dia. Bom dia, Zé Fernandes, que preside muito bem a Comissão de Finanças, nosso vereador. Senhor secretário, bom dia. A sua equipe também, aos demais vereadores, às pessoas que nos acompanham pela TV Câmara, da sua residência, das suas residências. Antes de tudo, eu gostaria, senhor presidente, que nominasse os vereadores presentes, se for possível. Agradecer a vereador Jamila, Sargento Laudo, é isso? Vereador Paulo Renato, vereador Trigo e a Alessandra. E o presidente da casa, Isaías Colinos. Agradecer a presença de vocês. Era isso que você queria, Sargento Laudo? Exatamente isso, senhor presidente da Comissão de Finanças. Isso demonstra a preocupação que os vereadores têm com o orçamento e o balancete que a Prefeitura vem nos apresentar aqui nesta manhã. A minha pergunta é a mesma linha da pergunta do presidente dessa casa, vereador Isaías. Então, o senhor já sanou a minha dúvida. Eu só tenho que agradecer mais uma vez o senhor e a sua equipe pelo brilhante trabalho que vem desenvolvendo frente à Secretaria. Muito obrigado a todos e um bom dia. Muito obrigado, a palavra, vereador Paulo Renato. Eu queria só fazer um questionamento ao secretário com relação, foi amplamente divulgado, acho que na semana passada, com relação à proibição da taxa do bombeiro, né? Isso surgiu uma preocupação, estive conversando com algumas pessoas do Corpo de Bombeiro, com relação de a gente não poder mais fazer a cobrança dessa taxa, como vem acontecendo em outros municípios, parece que sai uma decisão do Superior Tribunal. Então eu queria saber do senhor de qual é a posição da Prefeitura e quais são as medidas que a gente pode adotar, porque a gente sabe da importância da manutenção do Corpo de Bombeiro, e se a gente perder essa arrecadação, certamente isso recairá, né, sobre o orçamento da Prefeitura. Excelente pergunta, vereador. Obrigado pela oportunidade. Tão logo essa publicação ou esse anúncio aconteceu, nós fizemos uma reunião na Prefeitura. Eu havia recebido um representante do Corpo de Bombeiros, já externando a preocupação que ele tem, porque hoje todos sabem que existe o Fumabom, e os recursos que são colocados no Fumabom, como o nobre vereador colocou, eles vêm da taxa que é cobrada específica para os bombeiros. O que a Prefeitura está fazendo é o seguinte: inicialmente, o Departamento Jurídico está aguardando a oficialização de tudo isso, para que dentro da forma como isso for publicado, a Prefeitura tome duas medidas. A primeira é, como que eventualmente a gente fará o ressarcimento daqueles munícipes que exigirem retroativamente, há 5 anos, a taxa que foi cobrada. Isso é um procedimento que a gente ainda não sabe como proceder, porque estará embasado juridicamente pelo nosso departamento jurídico. A segunda questão que a gente já iniciou, porque isso envolve o plano plurianual, o PPA, que a gente tem a data agora do mês de junho, e o orçamento que virá em setembro, se não me falha a memória, Guilherme, porque a gente já vai ter que prever dentro do nosso orçamento a forma como nós trataremos a não existência dessa receita e a eventual manutenção das despesas, enfim, das verbas necessárias para a manutenção do Corpo de Bombeiros. Precisamente eu não consigo dizer para ti, hoje, pelo fato de não ter ainda essa posição jurídica, como a Prefeitura vai proceder. O que eu consigo te dizer de pano de fundo é, nós teremos que encontrar alternativas orçamentárias para substituir ou suprir essa fonte de receita que não virá, uma vez que já é definitivo, e como que a gente consegue organizar as nossas rubricas orçamentárias para continuar dando manutenção ao excelente trabalho que o Corpo de Bombeiros vem dando em Botucatu. Como eu disse, já levamos essa preocupação, inclusive, para a corporação, que também ainda não sabe como eventualmente o governo do Estado vai reagir, se vai existir algum tipo de verba extra, se não vai ter, se tem algum tipo de compensação. É um assunto muito novo, mas está na pauta sim, e de alguma forma vai ser tratado no orçamento. Deixo aqui o pedido para que quando iniciarmos as discussões orçamentárias, até que a gente coloque uma atenção especial nessa questão, porque ela vai ser dada. Obrigado, pergunta muito importante. Gostaria de registrar a presença da vereadora Rosielo.
vereadora Rose. Bom dia, secretário, bom dia a todos aí da mesa. Justifico o meu atraso, estava na Rádio Municipalista dando entrevista sobre a audiência pública de hoje à noite, por isso o meu atraso, né? E olhando aqui rapidamente a prestação de contas, eu queria perguntar aqui dos recursos financeiros na letra A, livre movimentação e recursos vinculados. São disponibilidades financeiras até 28 de abril de 2017. Existe nesses valores algum valores financeiros que advêm de 2016? Nesse saldo? Ou esses valores são somente do exercício de 2017? Pode compor, certo? Bom dia, obrigado pela pergunta e pela presença. Pode haver dentro da composição, sim. Eu não trouxe a abertura dos números do que dentro dos 63 milhões vem do exercício 2016 do que foi constituído ao longo de 2017. Mas como a nossa visão é saldo, pode haver a composição, sim, de valores que vieram de 16. Um segundo comentário, aproveitando a pergunta da senhora, estamos falando de saldos que se referem à Prefeitura Municipal de Botucatu. Certo. Houve alguma mudança, considerando que é a primeira apresentação do primeiro quadrimestre dessa gestão, houve alguma mudança em relação ao modelo de apresentação que eram feito anteriormente pela gestão anterior com a atual gestão? Eu comentei anteriormente, antes da chegada da senhora, o que eu fiz em respeito à prática que vocês já tinham, que os senhores já tinham nessa casa no trato desse material. O conteúdo do material, ele é muito similar. Para não dizer que é absolutamente igual, ele é muito similar. A única coisa, ou a única alteração que eu fiz, foi tirar do corpo principal do material os analíticos. E coloquei todos os analíticos no anexo, só para enxugar e permitir que a audiência tivesse essa dinâmica um pouco mais rápida. Mas, do ponto de vista de conteúdo e informações, não houve alteração nenhuma. Ele continua sendo feito da mesma forma como anteriormente. Certo. E quando as informações são dos dados individualizados ou dos dados global? Exceção a letra... Consolidado. Exceção a letra, só um minutinho. Exceção a letra I, que trata no item despesa de pessoal e traz a referência à receita líquida, essa informação é consolidada. Todos os outros itens que compõem a audiência referem-se à Prefeitura Municipal de Botucatu. Ok. Sobre a arrecadação, secretário, estou vendo aqui a arrecadação do primeiro quadrimestre arrecadada, comparando com a 2016 com a 2017. No caso do Fundeb, pelo que eu estou vendo, foi a maior. É isso? Na letra D, receita orçamentária arrecadada. Comparativo da receita arrecadada no primeiro quadrimestre, do total, com a redução da retenção do Fundeb. Então, a arrecadação, nesse caso, demonstra que não houve queda. Esse foi um reparo que eu fiz também anteriormente, no final da apresentação da audiência, aproveitando uma pergunta do vereador Isaías Colino e do, se eu não me engano, do Paulo Renato, se eu não estou enganado. Isso vale tanto para a letra C, quanto para a letra D de dado. O comentário que eu fiz, e vou me ater à letra D, que foi a pergunta da senhora, quando a gente olha o número frio e compara a arrecadação de 16, de 118 milhões arredondando, com 119 de 2017, a gente pode ser levado a essa afirmação de que o ano está sendo melhor do que 16 do ponto de vista de arrecadação. Só que dentro desses 119 milhões está uma receita atípica que foi a licitação da folha de pagamento, que é no valor de 5 milhões e 42 mil reais. Certo. Então, se a gente expurgar ou retirar o efeito da folha de pagamento desses 119 milhões que foi objeto da pergunta da senhora e comparar arrecadação contra arrecadação sem atipicidade,
ela vem menor em 17, como a gente havia previsto, infelizmente, na primeira audiência. Entendi. A pressão orçamentária, o complemento importante que a gente faz aqui é o seguinte: além dela estar a menor, a gente também tem, nas linhas de despesas, tanto empenhadas quanto realizadas, uma pressão inflacionária do período. Então, a gente, entre aspas, perde dos dois lados. A gente tem uma arrecadação a menor e eu tenho uma pressão inflacionária nas linhas de despesa. Certo, entendi. Perfeito, secretário. Acho que até poderia ter colocado, e não sei também em outros anos, talvez em outros anos, eu não sei o contrato do banco, da folha de pagamento, quando vai perdurar, poderia ter colocado aqui, então, essa receita típica, porque não vai se repetir, né, em outros anos. Não vai, para que perfeito. a gente não caia nesse erro de entendimento. Sobre os restos a pagar, eu verifico aqui nos restos a pagar de 44.354 que vem transferido de exercícios anteriores e valores pagos até abril, 15 milhões. Eu até perguntei ontem para os funcionários que estiveram aqui. A gente verifica, eu verifiquei as planilhas dos últimos 5 anos passados, que os valores em restos a pagar inscritos não são pagos na sua totalidade. Há aqueles que são cancelados, há aqueles que... E aí são pagos uma parcela e fica um saldo. Esse saldo vai ficando para o ano seguinte, e depois, no ano seguinte, tem os restos a pagar daquele ano, que acontece da mesma forma, cancela uma parte, também não paga tudo, e vai somando. E aí chegou a esses 44 aqui. Por que fica esses restos a pagar lá de anos anteriores e não paga? Eu sei que às vezes tem contratos, por exemplo, com o governo do estado, o governo federal, que a obra se arrasta há muitos anos, mas não é um complicador no orçamento do município? Se a senhora me permite, a primeira vez que eu tive contato com o orçamento público na gestão da Secretaria da Fazenda, essa foi uma das primeiras dúvidas que eu tive, porque esse tipo de metodologia não existe na iniciativa privada. E a primeira vez que eu peguei esse número, com perdão de novo de contar essa história, eu achei que isso fosse o que eu chamo a caderneta. Então isso é dívida que a prefeitura tem? Não. A gente não pode confundir essas questões. Então, dentro da composição do restos a pagar, a gente tem uma série de efeitos. A senhora bem lembrou, talvez, um dos maiores efeitos. Por exemplo, uma licitação. Eu abri uma licitação da ordem de 10 milhões, que vai ter medições. Quando eu lanço aqui no valor dos restos a pagar, é a continuidade dessa obra. Imaginemos uma obra que começou no mês de outubro de 2016, que tem um total de 10 milhões de reais, e que eu vou pagar 1 milhão por mês, só para simplificar o número didático. Eu paguei no ano anterior 2, 3 milhões, e me resta pagar dessa mesma obra 6, 7 milhões no meu exemplo. É por isso que esse número vai inflando. O que a gente tem como hábito na Secretaria da Fazenda, e isso eu trago por experiência dos servidores da gestão, é de continuamente revisar esse número. É aí que entra a questão do cancelamento dos empenhos, ou cancelamento dos restos a pagar, cujas explicações são as mesmas. Eventualmente, alguma despesa que se imaginou que teria num futuro próximo e que não aconteceu, algum contrato que por alguma medição não aconteceu, enfim, algum empenho estimativo que foi feito, e tudo isso compõe essa linha restos a pagar. A pergunta da senhora é inteligente, mas realmente esse efeito, essa dificuldade, né, usando a expressão, ela vai acompanhar, porque é o método que se tem de acompanhamento desse tipo de empenho. E até porque o recurso que fica empenhado é o recurso daquele exercício, não é? Não entra do exercício posterior, porque você não empenha se você não tem o recurso lá. Exatamente. Daquele período. Lembrando sempre que existe uma diferença conceitual importante entre orçamento e financeiro. Quando a senhora faz essa afirmação, é isso mesmo. Eu não faço um empenho sem que eu tenha a devida disponibilidade orçamentária para fazê-lo. Certo. Agora, sobre o servidor. O servidor público está aguardando o reajuste, já ansiosos em relação ao reajuste. Nós, por conta do ano eleitoral de 2016, ficaram 2 meses para trás sem reajuste de 2 meses. Então, podemos considerar que são 14 meses de reajuste.
Eu fiz um requerimento para o senhor respondeu, dizendo da data que vocês entendem que fecharia os 12 meses e o valor de R$ 4,75 reajuste. Aí é minha pergunta, pelo fato do ano eleitoral, ano passado, e a contagem foi a menor em termos de meses, ficando 2 meses para trás. Então, agora, no meu ponto de vista, deveria levar em consideração 14 meses de reajuste, isso fecharia em 5,22%, pelo menos também é o que o sindicato apurou em relação ao reajuste. Já tem o estudo em relação, fechou o quadrimestre, então já viu a arrecadação, teve até 5 milhões aí da folha de pagamento que entrou, um recurso a mais. Será possível dar a inflação de 14 meses? Vocês vão levar em consideração esses 2 meses que ficaram para trás e dar os 14 meses? Será 12 meses? Tem algum estudo de abono salarial para os servidores? Porque tem defasagem de anos anteriores, se existe esse estudo para um abono. E também se haverá algum reajuste no Vale Alimentação. Essa pergunta da senhora bate com uma pergunta anterior também do vereador Paulo Renato. O que eu respondi na ocasião? Algumas informações preliminares são importantes que sejam frisadas. A primeira delas é a seguinte: nós tivemos uma primeira reunião com o sindicato no mês de março para, eu vou usar a palavra abrir as negociações, mas tem sido um trabalho belíssimo feito a 4 mãos entre prefeitura e sindicato, então eu nem categorizaria como negociação. Acho que a gente abriu esse grupo de trabalho. E o pedido que eu fiz para o sindicato em março, muito próximo, se não me falha a memória, do requerimento da senhora, era que a gente iniciasse as conversas efetivas sobre a questão do dissídio pós-fechamento do primeiro quadrimestre. E isso aconteceu há mais ou menos 15 dias. E o sindicato entendeu que era relevante essa questão, por 2 motivos. Porque a gente precisava ter a real visão, como consta da audiência pública, de qual seria o comportamento da nossa arrecadação, principalmente a parte municipal, e a virada de março para abril, e principalmente de abril para maio, seria importante, porque a maior porção, uma porção importante dessa arrecadação, vem do IPTU. E que vocês estão lembrados que a gente fez a postergação da data do primeiro pagamento. Então, por isso que eu pedi para que a gente iniciasse as discussões a partir dos números fechados do primeiro quadrimestre, para ter uma situação mais real. O segundo ponto é, o que a gente tem tentado, junto com o sindicato, é ampliar a discussão do que ficar simplesmente na discussão numérica de um índice. O que eu falei na primeira reunião, já tivemos, além dessa de março, outras 2 oportunidades coletivas com o sindicato. A lei não determina qual índice inflacionário que a prefeitura tem que repor. A escolha do índice pode ser um índice, pode ser o IGPM, pode ser o IPCA, pode ser o INPC, que tem comportamentos diferentes. O que eu respondi no requerimento da senhora, se eu escolhesse um índice, por exemplo, o IPCA, como referência dos últimos 12 meses, ele é da ordem de 4,08%. O sindicato falou, não, a gente leva como regra o INPC, 3,98% nos últimos 12 meses. O sindicato, assim como a senhora colocou, trata a questão de ampliar o período. Não vamos olhar um índice de 12 meses. Além de não olhar um índice só de 12 meses, vamos discutir reposição inflacionária de períodos anteriores. O que eu comentei na pergunta do vereador Paulo Renato? Nós estamos simulando uma série de cenários a 4 mãos, de todas as sortes. Cenários só de aplicação de índice, independente de qual seja, 1, 2, 3, 5, 50. Cenários só de verbas episódicas, cenários de vale, cenário de combinação de índice com vale, cenários de mexidas em tabelas de remuneração, cenários em tratamento de servidores com critérios diferentes, tudo isso está sendo feito. O que limita, ou o que vai determinar a definição do dissídio? 2 questões. A jurídica, então a Secretaria de Negócios Jurídicos, encabeçada pelo Júnior Cury, tem dado para a gente os parâmetros que são legais, porque nós não tomaremos uma medida no dissídio, seja ela qual for, abrindo um flanco para eventuais ações trabalhistas no futuro. Por que eu falo isso? Vou fazer um parênteses aí necessário. Hoje, a Prefeitura tem, dentro do seu orçamento,
uma pressão da ordem de 7 milhões de reais de precatórios a serem pagos em 2017 por força de lei, dos quais algo entre 80% e 90% referem-se a questões trabalhistas. O que eu quero dizer com esse parênteses? Se a gente não tomar cuidado com a medida que vai ser feita hoje, pode ser que eu esteja plantando 5, 6, 7, 8 milhões, 10 milhões de precatórios num futuro próximo, a cargo de uma nova gestão que esteja. Então, esse cuidado jurídico a gente está tomando. O resumo para a resposta da senhora é o seguinte: nós teremos amanhã uma terceira reunião com o sindicato, onde agora a gente começa, no melhor sentido da palavra, a brincar com esses modelos. O jurídico vai dar o input daquilo que é legal, orçamentariamente a Fazenda vai levar quais são os limites orçamentários que a gente tem, e vamos tentar, de todos esses cenários que foram desenhados, tentar encontrar o melhor caminho. O que eu coloquei também para o vereador Paulo Renato é: existe um consenso dentro da prefeitura, por determinação do prefeito Mário Pardini, e do sindicato da antiga e da atual gestão, de que a gente tente encontrar uma forma que privilegie aqueles que ganham menos. Pode ser que a senhora me pergunte: isso vai ser possível no dissídio? Ainda não sei dizer. Se a gente vai conseguir fazer ou ter esse efeito já no dissídio, ou serão ações diversas, que incluem várias frentes de trabalho. Então, objetivamente, o que a gente fez foi: abstrai a discussão se são 12 ou 14 meses, se o índice é 3, 2, 4, 5, 50. Vamos discutir qual que é a melhor modelagem, quanto que eu tenho de orçamento para investir nisso. E depois a gente referencia. Por óbvio que a legislação nos manda fazer os reajustes salariais com base em índice inflacionário, tudo isso vai ser considerado. O que eu não consigo responder para a senhora agora é se o índice é 1,5, 2, 2,5, de novo. E não consigo dizer se a gente vai dar reposição total, se não vai dar, se tem ganho real, se não tem ganho real. Tudo isso está sendo feito e construído a 4 mãos. Entendi. A nossa LDO, a nossa LOA, historicamente vem registrando o índice como o IPCA. Então, pela aprovação, né? Eu fui, me perdoe, eu levei exatamente essa afirmação na primeira reunião com o sindicato e fui veementemente repreendido. Que para as discussões históricas com o sindicato, o índice que se levava em consideração era o INPC. Sim, o INPC. E aí, na nossa lei, é o IPCA. Bom, mas talvez seja um detalhe, né, em relação se é 12 meses, se é 14 meses, mas é importante que se observe que há esse detalhe na negociação, secretário. E sobre a progressão funcional, né, como que está sendo estudados, inclusive porque nós aprovamos uma lei sobre o... Interrompendo a senhorita um minutinho. Eu gostaria que o Néder já pediu para fazer vamos pedir que ele tenha um compromisso? Tá rapidinho. Bom. Tá bom, então eu só concluir essa pergunta que eu iniciei, sobre a nossa lei, sobre a lei do prefeito que foi prorrogado o prazo para criar autarquia no fundo do Botuprev. Provavelmente tem a correlação também com a progressão funcional dos servidores, que está atrasado desde que ela foi criada. Então, como que vocês também estão estudando essa situação e se sai alguma coisa esse ano? Eu fiz um requerimento, acredito também que o senhor vai também poder explicar melhor no requerimento. Antes do senhor responder, secretário, gostaria de dar a palavra para o nosso amigo Habib Ned, da Rádio Municipalista, ex-vereador dessa cidade. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Olha, eu confesso que acabei de receber, mostrei para a Silmar ali algumas ligações de colegas. Eu trabalhei 37 anos na prefeitura, trabalho numa emissora e realmente a gente passa a ser aí até um porta-voz dos nossos colegas sofridos da prefeitura. Mas não são sofridos hoje não, como querem colocar aí. Sofridos há muitos anos. Embora a lei aí da reestruturação tenha melhorado e dado um pouquinho de mais estabilidade. Mas eu estou vendo aí, Fábio, com todo respeito, como conhecedor da prefeitura, participando já de diversos debates, como presidente de associação, como representante, estou aqui eu, está aí o Marquinho, o pessoal todinho. Eu acho que vocês da prefeitura estão, não vou dizer enrolando, porque eu seria indelicado, mas vocês estão criando uma torre para não justificar a concessão desse aumento. Me desculpe, eu nunca vi na minha vida, o sindicato
está tendo tanta importância na decisão do nosso aumento. Está aí, o representante da Prefeitura, Silmara, está aí. Então, este ano aqui, estão pegando o sindicato, explorando o sindicato, dando atenção para o sindicato, mas, na verdade, é o seguinte, querem modificar a cor da luz. Por quê? Simplesmente é o seguinte, existe uma teoria, o prefeito me disse, que estão tentando, numa hora dessa, que você está reclamando da arrecadação, e já era previsto em 2015, que 2017 era ruim a arrecadação, 2018 seria pior, nessa crise, então não é novidade para ninguém, principalmente para a área da fazenda. Então é o seguinte, nós sabemos, foi colocado no ano passado no orçamento o índice. É simples resolver o problema. Esse negócio de falar, olha, eu vou fazer uma reunião para ver quem ganha menos, para dar um abono, que é engana trouxa, abono engana trouxa, a não ser que vocês façam um abono, e vocês sabem, da área da fazenda, que é engana trouxa. A não ser que vocês coloquem o abono, mas imediatamente ele é incorporado, porque senão negativo. É uma esmola que vocês estão dando. Por favor, o funcionário não pode aceitar esse tipo de abono, porque nós já tivemos essa experiência lá no passado. Então é muito simples, numa crise que vocês estão pregando, que não arrecadou, que fez isso, o orçamento, você falou aí que o pessoal está gastando 33%, é isso que eu ouvi? Temos quanto de limite? Está 33%. Ah, fechamos o quadrimestre, nós estamos dia 30 de maio. O funcionalismo, que eu me lembre, nunca deixou passar o mês de maio sem estar o reajuste na lei. E é mandado aqui para a Câmara, que não tem dificuldade. Então, Fábio, me desculpa, mas é muito simples você resolver esse problema. Estabelece um limite, o máximo que vocês podem dar. Sempre teve discussão, porque nós já chegamos a pedir 8, e foi dado 3, e foi dado 4, e acalmou. Esse negócio de falar, eu vou pegar a classe mais pobre, a que ganha menos. Faz o seguinte, estabelece lá o GPA, GPO, o GPS, seja lá o índice que vocês quiserem. Estabelece, manda a lei para a Câmara, ela aprova hoje, se possível, e depois reúne uma comissão aí de vereadores, funcionários da Câmara, de funcionários do sindicato, vocês da Fazenda, e fala, gente, vamos ver como é que nós podemos melhorar o que ganha menos. Eu sou favorável que quem ganha menos tenha um aumento. Eu sou favorável, mas me desculpe, fazer essa reunião agora, reunir, ver como nós fazemos, envolver o departamento jurídico para saber que forma que é, e o funcionário lá fora gritando, querendo saber quanto que vai ganhar mais no seu ordenado, se é 50, se é 100, se é 70. Ah, vamos aumentar R$200 no Vale. Vale não paga conta. Ele vai comprar alimento. Se ele gasta 500, ele não vai gastar 700, mas a luz dele ele tem que pagar, a água tem que ele pagar. Então, Fábio, me desculpa, vamos deixar de desburocratizar esse aumento nosso, ficar reunindo muito, porque quem faz muita reunião é porque não quer resolver o problema, ficar chamando muita gente. Faz o seguinte, vê lá o índice, conversa lá com a Câmara, com a sua fazenda que é brilhante, olha, podemos dar 5%, podemos dar 4%, manda a lei para a Câmara, depois sim vamos sentar todos nós, né? Humanamente falando, religiosamente falando, e vamos ver, ó, vamos ajudar esse que ganha 800, aquele que ganha 900, mas acelera isso, Fábio, porque está muito empurra com a barriga esse aumento. Me desculpe a sinceridade, mas é o que eu ouço lá na rádio e que eu ouço com meus amigos, e vocês vereadores também ouvem isso daí. Não venham me dizer que não, porque vocês também ouvem. O presidente da Câmara é cobrado todos os dias. Então, Fábio, vamos resolver logo esse problema, vamos deixar de ficar fazendo reunião, convocando jurídica, convocando contador, convocando não sei o quê. Nunca precisou isso, Fábio. Muito obrigado e desculpe a minha empolgação. Eu agradeço a pergunta, Néder, e gostaria de iniciar a resposta dizendo o seguinte: respeito absolutamente a sua figura, respeito absolutamente sua história na prefeitura, respeito absolutamente suas colocações, mas discordo absolutamente de todas. Por que eu estou falando isso? E não é para polemizar, e não é para entrar numa discussão política que eu nem sei fazer. Como eu falei na primeira audiência pública, estou falando na segunda,
o ano de 2017 vai ser um ano absolutamente difícil para a Prefeitura Municipal de Botucatu, assim como para outras prefeituras de todo o nosso país. E como você bem disse, isso já se sabia desde 2015. Dentro desse contexto de pressão, como eu disse aqui respondendo perguntas do vereador Paulo e da vereadora Rose, gostando ou não, o nosso orçamento 2017 tem duas questões muito importantes. A receita está menor, respondendo à pergunta que a nobre vereadora fez, e a pressão de despesas está maior. Quando a gente, com técnicos da Fazenda, aqui tem 2 representados, mas a equipe é enorme e excelente, quando a gente olha a projeção orçamentária para 2017, é uma projeção, dentro do cenário que a gente vê que se desenha para o ano de 2017. A gente tem, eu vou pôr entre aspas aqui, uma dificuldade orçamentária para 2017 da ordem de 20 milhões de reais. O que significa esses 20 milhões de reais? Usando a expressão que usamos aqui informalmente, são contas do passado? São cadernetas do passado? Não. É o efeito que, se essa arrecadação é menor e essa pressão inflacionária continuar nos próximos meses, é o efeito que a gente vai ter ainda em 2017. Se eu inadvertidamente usasse simplesmente essa projeção para tomar a decisão do dissídio mês passado, a resposta técnica sobre o dissídio seria igual ao da Unesp, 0. Porque não teria orçamento para fazer nenhum tipo de reposição inflacionária, independente do índice que fosse aplicado. Por que a gente postergou e não enrolou e não enganou trouxa? Por que a gente colocou as discussões de dissídio agora, nesse mês de maio, como eu estou colocando para vocês? Eu respondi de novo a pergunta dos nobres vereadores. Porque a gente precisava, de uma maneira responsável, saber como que foi a arrecadação efetiva do primeiro quadrimestre, onde a maior parte da arrecadação municipal vem do IPTU que foi pago ao longo do mês de abril. Seria irresponsável da nossa parte simplesmente desconsiderar o efeito da arrecadação do IPTU e tomar qualquer decisão no passado. E reitero, se a decisão fosse técnica no passado, a resposta para a senhora, a vereadora Rose, e para o senhor, vereador Paulo, seria o seguinte: tecnicamente o dissídio é 0. O que nós estamos fazendo agora com o sindicato, e de novo, reforço, tratei com o sindicato de transportador de combustível, tratei com o sindicato dos bancários na minha vida anterior à iniciativa privada, é a primeira vez, e deixo registrado aqui, é a primeira vez que eu tenho visto um trabalho tão bem feito a 4 mãos, entre sindicato e prefeitura. Não tem o viés de refém. O que a gente está fazendo é usando representantes dos servidores, através do sindicato, para fazer uma discussão ampla. As afirmações de que a gente está enrolando, empurrando com a barriga, enganando o trouxa, via medidas que vão ser feitas como abono, como eu disse, nenhuma medida vai ser tomada por mim, pela Secretaria da Fazenda, pelo prefeito municipal de Botucatu, e tenho certeza que não será feita nessa casa, que prejudique algum servidor. A participação jurídica, no caso, é justamente para nos dar, juridicamente, eu não sou advogado, gostaria até de ser, não sou, para nos dar os parâmetros jurídicos para as simulações que nós estamos fazendo. Isso está muito distante de qualquer situação irresponsável. Irresponsáveis seríamos se tomássemos as decisões sem fazer esse tipo de avaliação. Repito, vamos ler os jornais, vamos ouvir os rádios. O ano de 2017 vai ser um ano muito complicado e o nosso orçamento tem uma pressão muito séria. Talvez nas próximas audiências eu clame vocês, como clamei na primeira, para a gente desenhar caminhos. Então, Néder, só para voltar ao seu ponto, não tem enrolação, não tem engana-trouxa, não tem empurra com a barriga. O que a gente está fazendo é simulação responsável numérica para que a gente possa encontrar um índice que seja diferente de 0. Eu estou falando do fundo do coração com toda a sinceridade que eu te devo, pela sua vida na prefeitura. E o que eu consigo afirmar aqui é o seguinte: nós não faremos nada irresponsável, nada ilegal e nada que prejudique o servidor. Tanto é que eu comentei na pergunta do Colino, desculpa, eu tenho falado do Paulo e da Rose, você também fez a pergunta. Nós vamos retroagir todo o efeito à database maio. Além de ser um efeito legal, nós vamos fazer isso por convicção, por ética, por disciplina, por respeito. Eu sei que o servidor quer o aumento já. Nós estamos trabalhando para isso, mas ouça o que eu estou te dizendo. Esse tempo que nós estamos investindo é justamente para tentar encontrar um caminho que seja diferente de 0.
Essa é a forma mais sincera que eu posso responder para vocês. Eu não conseguiria responder de uma outra forma. Se vocês pedirem, como eu respondi para a vereadora Rose, com todo respeito, se eu chutasse aqui o índice, eu estaria sendo irresponsável com a senhora, eu estaria sendo irresponsável com essa casa, estaria sendo irresponsável com os servidores. A gente tem que fazer uma discussão ampla. Por isso que eu comentei com a senhora, se nós vamos retroagir a 1 mês, 12, 18, 20, 25, se o índice é 1, 2, 3, 5, se é via vale, se é via salário, eu não sei dizer isso ainda. Nós estamos estudando o melhor caminho, que permita fazer alguma coisa. Está aqui a arrecadação, está no item A, que foi a pergunta da nobre vereadora, 4 milhões e pouco abaixo. Eu gostaria de estar errado. Eu gostaria de, na próxima audiência, chegar aqui e falar para vocês o seguinte: senhores, errei. Está sobrando 30 milhões de reais. Até agora a gente não errou, e metade do ano quase já foi. Secretário. Eu preciso só voltar na pergunta da senhora sobre progressão. Tá bom, mas só para complementar, o IPTU teve um reajuste de 9,47 para 2017. Então, verifica-se o percentual de reajuste do IPTU, né? E o senhor disse que estava esperando fechar o quadrimestre, inclusive para ver a arrecadação do IPTU, para fechar, para ter uma análise do reajuste do servidor. Então, se a gente considerar que o reajuste do servidor, seja qual índice que for, vamos ver o maior até o ponto que seria 5,22%, considerando 14 meses, tendo o reajuste do IPTU, que foi o ponto que o senhor colocou, que estava aguardando a arrecadação de 9,47%, é possível ter um equilíbrio de repassar a inflação, pelo menos a inflação, porque já há muitos anos da gestão anterior, a questão o reajuste da inflação, que é um direito constitucional, de pelo menos manter, para que o servidor não perca o seu poder de compra. Preciso responder a pergunta da senhora em partes também. Então, assim, uma das questões que a gente consultou o Tribunal de Contas, inclusive nessa semana pelo próprio prefeito, é o seguinte: de fato a legislação exige que seja feita a reposição inflacionária. Mas acima dessa legislação está a Lei de Responsabilidade Fiscal. Só um minutinho, vou responder a senhora. Se a gente, pela Lei de Responsabilidade Fiscal, entender que a Prefeitura de Botucatu não tivesse, hipoteticamente, voltando à questão do Néder, condição financeira para aplicar a reposição inflacionária, pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que é soberana, a gente não precisaria aplicar. Isso na linha da hipótese. A análise que a senhora faz sobre o IPTU, ela é inteligente, só que ela está vendo só uma parte do problema. Por quê? Se a gente pegar o orçamento aprovado por essa casa para 2017, o que se espera de arrecadação de IPTU ao longo de 2017 são 27 milhões. O orçamento total consolidado da Prefeitura, Câmara, é da ordem de 350 milhões. Então, a porção da arrecadação do IPTU no todo, ela representa uma fração. Por que o IPTU foi corrigido a 9, alguma coisa? Porque, infelizmente, o calendário que a gente tem que cumprir das exigências legais, ele é descompassado. O momento que a gente tem de obrigação na Fazenda para definir o índice de reposição do IPTU para o próximo exercício, que é o que discutiremos aqui de novo em setembro, se eu não estou enganado, ele leva um período, uma database. O dissídio leva uma outra database em relação. Outra questão importante que a senhora tem que considerar quando olha IPTU é o seguinte: além do IPTU representar uma pequena porção do todo, como eu já expliquei para a senhora, tem que ser considerado, e o orçamento não considera, por método orçamentário, que dentro do IPTU nós temos uma inadimplência histórica da ordem de 25%. O que eu quero dizer com isso? Lembra anteriormente, respondendo ao Néder, que eu falei que a gente teria uma dificuldade, entre aspas, não me interpretem mal na palavra dificuldade, da ordem de 20 milhões de reais? Se eu pegar os 27 milhões orçados de IPTU e aplicar 25% de inadimplência, significa que só no IPTU vai me faltar 6. Por que eu estou falando tudo isso? A consideração, a pergunta da senhora é muito inteligente, mas ela tem que considerar essas outras vertentes. O IPTU foi reajustado em 9 alguma coisa? Foi, porque a data base corresponde a esse índice inflacionário. A aplicação do índice do IPTU justifica a aplicação do índice inflacionário para qualquer outra coisa da Prefeitura? Não, porque são databases diferentes e o IPTU compõe uma porção do orçamento muito pequena. E, além disso,
há que se considerar no IPTU uma inadimplência histórica da ordem de 25%. É um problema que nós temos que resolver. Vou voltar à pergunta da senhora sobre progressão funcional. A forma como a gente estruturou, quando a gente trata alguns assuntos, e vou referenciar a vereadora Alessandra, que tem um contato muito próximo comigo sobre temas orçamentários, quando a gente fala de servidores públicos, a gente tem grandes projetos que precisam ser avaliados e implantados. Primeiro grande projeto, dissídio. Segundo grande projeto, licença-prêmio. Terceiro grande projeto, progressão funcional. Quarto, e não se peguem a ordem, tá? É o que vem na minha cabeça. Quarto grande projeto, plano de carreira do magistério. Essas questões, o que combinamos dentro da prefeitura do modelo de gestão que temos? Tratar tudo agora no âmbito do dissídio seria empurrar com a barriga. Isso nós não faremos. Combinamos o seguinte, resolveremos o dissídio, o próximo assunto, licença-prêmio, e os outros dois assuntos, progressão funcional e plano de carreira do magistério. Não podemos esquecer o seguinte, não estou fazendo juízo de valor e nem antecipando o voto. Vamos dar dimensão para esses assuntos. Dissídio. Se a gente for como manda as discussões mais simples, de índices inflacionários, etc., nós estamos falando de mexidas no orçamento da prefeitura de ordem de 4, 5, 6, 7 milhões de reais. Licença-prêmio. Se nós considerarmos substituições, porque as pessoas se saírem em gozo ou quiserem a pecúnia, né, acho que é a expressão correta que se usa, nós estamos falando de algo em torno de 3 milhões de reais. Progressão funcional. No primeiro ano, certo? Ela é uma exponencial, né? Uma curva exponencial. No primeiro ano, da ordem de 5 a 6 milhões de reais. Plano de carreira do magistério, se colocado na íntegra, estamos falando da ordem de 3 a 4 milhões de reais no primeiro ano. Então, nessa, com perdão da palavra, entre aspas, brincadeira, nós estamos falando aqui de 15, 20 milhões fácil. Por um orçamento que já está apertado, essa discussão ela tem que ser feita de uma maneira bastante cautelosa, bastante responsável, sem esquecer da serventia ou da obrigação que nós temos com os servidores públicos. O que eu estou dizendo só, e de novo, não estou antecipando o voto, não estou dando sinalização alguma, essa frase minha não tem, eu só estou dizendo para vocês que trataremos de forma escalonada, de forma separada. O próximo assunto depois do dissídio, que como eu disse, se tudo acontecer bem, se resolve essa semana, o próximo assunto é licença-prêmio, que nós vamos fazer a mesma discussão. Obrigada. Próxima vereadora inscrito, a vereadora Alessandra. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos os presentes. Agradeço a citação e aproveito a oportunidade para dizer a preocupação que a gente sempre teve, né, dos orçamentos da prefeitura, e acompanho, sim, de perto, principalmente o da educação, né, que a gente tem maior conhecimento, e agradeço toda a dedicação da Fazenda em relação, e do prefeito Pardini com relação aos valores pensados ao plano de carreira, que nunca sai do nosso norte. Né? E amanhã, inclusive, estarei em Sorocaba buscando sugestões, né, para a gente poder trazer para vocês, pensarmos de novo esse montante, que reconhecidamente é grande e é assustador em épocas de crise. Mas não vamos desistir, não é? É isso. Porque a gente tem que pensar com criatividade o orçamento da prefeitura. Perfeito. E com responsabilidade, que é essa a intenção. Obrigada. Imagina, eu queria aproveitar a parte da vereadora Alessandra para dizer o seguinte, esse é o trabalho a 4 mãos que eu comento. Eu vou falar de progressão funcional, voltando a uma pergunta da senhora, desculpa, do plano de carreira do magistério, que tem a ver com a pergunta da vereadora Rose. Trabalho bonito que está sendo feito. Foi constituída uma comissão na prefeitura, estão participando as pessoas da educação. O que a gente fez nesse trabalho até agora? Se priorizou todos os pontos que compõem o plano, se quantificou em simulações financeiras e orçamentárias o que cada requisição ou que cada apontamento legal tem de efeito em orçamento. Ouviu-se representantes de todas as classes, da educação especial, da educação infantil, do Fundi 1, do Fundi 2, que para mim é tudo novidade. Trabalho bonito. Devem ter na sala ali, brincando, 20 pessoas. Fácil, 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 fácil. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, a gente tem que tomar cuidado com as expressões que são usadas, porque isso não é
Isso não é enganar trouxa. Estou usando simplesmente as expressões que foram colocadas no microfone. Isso é responsabilidade. Imaginem, se eu realmente, nessa dificuldade que a gente tem orçamentária, a simulação estiver certa, o que eu vou fazer? Eu vou chegar aqui em agosto e falar o seguinte: vereadores, tem um problema. Eu tenho um rombo orçamentário de 20 milhões de reais, eu não consigo pagar 2 folhas de pagamento? Não farei isso. Isso seria uma responsabilidade nossa. Essa gestão está na nossa mão. O que eu conto com o entendimento de vocês é o seguinte: essas questões são questões centrais, são questões de simulações complicadíssimas, de muita responsabilidade. Uma mexida errada que a gente fez, a gente pode estar matando o plano de carreira de uma professora, de uma atendente de creche. Nós não faremos isso. Nós faremos de maneira responsável. Então, agradeço mais uma vez a vereadora Alessandra para esse tema, inclusive do plano de carreira do magistério, tem me ensinado muita coisa, com a experiência que ela tem na educação. Deixo aqui em público o agradecimento, porque realmente estou aprendendo com o processo. Eu contribuo muito no lado financeiro orçamentário, com a participação de pessoas que estão aqui ao meu lado, estão compondo a plateia. E agradeço imensamente o que tem sido feito. Obrigada, Fábio. Até deixar claro, né, para todos os ouvintes da TV Câmara, nós que fizemos parte da gestão passada, ouvimos também muitas coisas no sentido, porque enquanto teve dinheiro, não fez e deixou para o governo, que estaria, todo mundo sabe, em crise. Lembrando que todo plano de carreira ou qualquer base orçamentária dessa prefeitura se pensa em pelo menos 12 anos. Não adianta você aplicar, né, planos de carreira num ano único em que se tem dinheiro, sabendo que nos anos seguintes não se teria. Então, a responsabilidade, ela sempre foi, desde 2015, que o plano de carreira está escrito, pensando pelo menos em 12 anos, para ninguém ter dificuldades no pagamento. Nem prefeitura e nem nós não recebemos. Excelente Obrigada ponto. pelo carinho. E veja, simulações, né, são números que a gente pode, entre aspas, brincar. A gente falou da responsabilidade fiscal, falou da questão do investimento em quadro. Se a gente colocar todos esses investimentos hoje de maneira irresponsável, sem fazer essas análises, eu afirmo para vocês, não preciso ser eu, pode ser qualquer pessoa que sente no meu lugar e faça a projeção orçamentária. A prefeitura, o orçamento dela não aguenta 10 anos. Se eu pegasse irresponsavelmente tudo isso e jogasse lá dentro. Não vamos discutir, não vamos simular, não vamos fazer nada, joga lá dentro. Isso é uma exponencial, o efeito disso em despesa é muito grande, muito grande. De novo, não estou antecipando o voto, não coloquem palavra na minha boca, não digam que o Fábio é contra a licença-prêmio, não sou contra. Sou absolutamente a favor, desde que seja feita de uma maneira responsável. Tem a palavra, vereador Sargento Laudo. Secretário Fábio, eu já falei do seu trabalho, mas faltou eu falar uma coisa importantíssima aqui. O mestre de tudo isso daí chama-se Pardini, que trouxe o senhor para a pasta, que junto com o senhor está discutindo todas as questões para se prevenir que no futuro não venha faltar dinheiro, que nem já no passado aconteceu. Isso chama-se responsabilidade, viu? Eu compactuo com a sua fala de pessoas vir aqui e começarem a querer até causar um tumulto, entendeu? Isso não é legítimo, isso não é legal. Nós temos que conversar num plano, onde o senhor é o técnico. E se o senhor está fazendo isso juntamente com o jurídico, com o nosso prefeito Mário Pardini, que eu não canso de falar, que levanta cedo, dorme tarde, porque sonha junto com todos os botucatuenses, entendeu? Para uma cidade melhor. A prefeitura hoje, para quem está nos assistindo, é uma das maiores empregadoras do município. Aproximadamente 2.500 funcionários. Se hoje o prefeito ele fizer uma ação que vai refletir pós 4 anos, o que vai acontecer com outro prefeito? Então, pé no chão, responsabilidade. O senhor está de parabéns e digo para o senhor, o que o senhor tem feito, essa interlocução com a Câmara Municipal, isso não é partidário. Eu tenho visitado o senhor lá na sala, tirado dúvidas, até porque eu sou um aprendiz, eu não conheço números, e o senhor tem dito sempre assim para mim,
A prefeitura está de portas abertas, a minha secretaria, e eu só tenho que agradecer ao senhor. E agradecer a sua equipe toda. Eu gostaria de nominar aqui Leandro, Rocha, Valner. Se faltou alguém aqui, o Guilherme, me perdoe se faltou alguém. A sua equipe é competentíssima, entendeu? E eu gostaria também de registrar aqui a presença do secretário Junô, Curumim, o presidente do Condema, o Rafael, e agradecer a todos. Os nossos funcionários da casa estão acompanhando. Isso chama-se responsabilidade e pé no chão. Muito obrigado e bom dia. Eu que agradeço. Eu preciso, assim como fiz com a vereadora Alessandra, reiterar que o senhor, de fato, vou usar uma expressão simples, mas carinhosa, é figurinha carimbada para discutir assuntos realmente, e isso é de vital importância. E me lembro de uma frase que o senhor, na primeira vez que me conheceu, talvez o senhor não lembre. A pergunta que o senhor me fez, o senhor precedeu dizendo o seguinte: o que é o certo? Esse ou esse caminho? Não me esqueci disso. O que a gente está buscando dentro da Secretaria da Fazenda e da Administração é encontrar o certo. Eu tentei, naquela audiência que estive aqui, respondendo o requerimento da vereadora Rose, e a memória me atrapalhou. De fato, uma grata surpresa que eu tive foi a qualidade dos servidores das secretarias que eu respondo. Agradeci naquele dia o Guilherme, que responde pelo setor de orçamento, pelo departamento de orçamento. Agradeci o Rocha, que responde pelo setor, pelo departamento de contabilidade. Não me veio naquela ocasião o nome do Silvio, que responde pela tesouraria. Não me veio naquela ocasião o nome do Hércules, do Pelícia, do Reginaldo, que respondem por recursos humanos. E uma série de técnicos, carreiristas. Se eu juntar todo mundo aqui, deve ter uns 100 anos de prefeitura. Eu tenho 4 meses. Eu estou aprendendo. Eu aprendo com os vereadores, eu aprendo com o seu Hermínio. Tem uma biblioteca financeira dentro da prefeitura, chama-se Hermínio, que está no gabinete. É um papa de administração orçamentária municipal. Conhece tudo e mais um pouco. Hoje de manhã, 7h30 da manhã, ele estava na minha sala. Precisa de ajuda para audiência? Tem algum conceito que você precisa de alguma explicação? Esse é o modelo de gestão que a gente tem colocado, não por mim, por determinação do prefeito Mário Pardini. Isso não é mérito meu, isso é mérito da prefeitura, são servidores concursados. Não são escolhas minhas, não são escolhas do Pardini. Então, só para reforçar o ponto que o senhor está falando, a palavra é responsabilidade. Se dentro do tempo, da expectativa das pessoas, deveria ser menor, peço desculpas, mas a gente não vai abrir mão do respeito, da responsabilidade ao dinheiro público para atender alguns interesses que sejam mais ansiosos que os nossos. Também eu gostaria de agradecer a presença do nosso secretário de Ciência e Tecnologia, Gilberto Mariotto. Tem a palavra, vereadora Rose. Secretário, como o senhor disse, faz 4 meses. E aprendendo, e a gente aprende mesmo a cada dia. Não tenho dúvida da capacidade, da competência dos funcionários como um todo, mas nesse caso específico da contabilidade, que entra prefeito, entra vereador, sai vereador, eles estão lá. Então, eles conhecem mais que todos nós como que funciona a prefeitura. E a preocupação do sargento Laudo é válida, porque em 2000, ex-prefeito Pedro Lossi deixou uma prefeitura arrombada, com 2 folhas de pagamento atrasado do servidor. Tem servidor que até hoje paga empréstimos feitos em bancos, que não conseguiu se desvincular. Então, é uma preocupação, sim, que tem que levar em consideração. É plausível o tratamento técnico e racional que o senhor está pretendendo daqui para frente. Mas eu gostaria de pontuar que, quando foi feita a nova lei do Estatuto do Servidor, a reforma administrativa em 2011, que desde então a progressão funcional era para levada em consideração, e até hoje não foi feito, arrastou sim com a barriga, não é culpa do senhor, não é culpa porque vocês estão entrando agora, tem 4 meses, mas eu quero deixar registrado que desde 2013, que eu estou como vereadora, 2013, 2014, 2015, 2016, está tendo um excesso de arrecadação do projetado, que foi projetado para arrecadar no financeiro no município, em Botucatu, e foi arrecadado a maior, 2013, 2014, 2015, ali na faixa de 7 milhões no ano, 10 milhões no ano, 2014, 25 milhões, ou 2015 para 25 milhões. Então, são recursos que entrou no caixa da prefeitura, além
do que estava planejado e orçado. Então, tinha recursos que a administração poderia ter feito um planejamento racional desse dinheiro, pensando no servidor público, nesses direitos, um passivo que ficaria para as próximas gestões, utilizando esse dinheiro de forma planejada, dos direitos que já estavam garantidos, de licença-prêmio, de progressão funcional. Então, nesse sentido, eu posso afirmar que empurrou com a barriga e caiu no colo de vocês, que agora pega uma crise, uma situação financeira difícil, e tem que dar resposta sobre esse atraso, sobre esse problema que ficou da gestão passada e que teve recursos de excesso de arrecadação e nós não sabemos por que é que não pensou no funcionário na utilização desses recursos. Então, que fique registrado, que é válido a fala do vereador Laudo, é importante. Eu queria deixar isso registrado também e que bom que o senhor pensa daqui para frente, né, de forma racional e sobre essas questões do servidor público, porque já está atrasado. Mas aí, mudando para uma outra pergunta, sobre a CIP, a contribuição de iluminação pública, o quadrimestre, a arrecadação aqui do quadrimestre foi de 2.571.000. Isso dá uma arrecadação de 625, 630 mil por mês. É isso? Quanto que é isso mesmo a arrecadação da CIP e qual é a despesa mensal da iluminação pública do nosso município? Para voltar na primeira parte da colocação da senhora, eu também queria deixar registrado que, como eu disse nas outras ocasiões, eu não entrei, não entro e não entrarei no mérito das gestões passadas. O que motivou as gestões anteriores a tomar as decisões orçamentárias não me cabem, não farei juízo sobre isso e tenho certeza que foram embasadas pelo contexto e pela situação da época. Aprendi na faculdade, no primeiro semestre, com os meus professores de engenharia, que engenheiro de obra pronta é muito fácil. Chegar e criticar o que foi feito, mas e o contexto da época? O que se tinha de realidade na época? O que se tinha de pressão orçamentária, financeira, econômica, popular, de servidores na época? Não farei juízo sobre isso. Os próprios servidores sabem, né? Sobre a questão da CIP, a arrecadação desse primeiro quadrimestre foi, de fato, de R$ 2.571.873,19. E se a senhora me permitir, na página 16 do material que está impresso, no quadro Q1, existe o analítico que a senhora pediu mês a mês da arrecadação, de janeiro até abril. Ah, certo. Que bom, porque nas planilhas anteriores não vinham. Tá no analítico aqui. Então, tá certo. Ok. Outra coisa, secretário, o contrato com a Fundação Uni. Eu recebi algumas ligações de funcionários da Fundação Uni, dizendo que houve uma reunião com o prefeito Pardini, dizendo que no vencimento do contrato em setembro, haveria a possibilidade ou o rompimento do contrato de gestão com a Fundação Uni. E os funcionários ficaram preocupados de perder o emprego, perder o trabalho. É verdade essa situação, né? O que vocês avaliam e como que vocês estão enxergando a prestação de serviço pela Fundação Uni, tendo em vista o montante de recursos que é despendido anualmente para esse contrato de gestão e também sobre a inclusão da folha de pagamento da Fundação Uni na folha de pagamento da Prefeitura e como uma determinação, uma colocação no Tribunal de Contas. Peço desculpas para a senhora, mas, infelizmente, sobre o assunto Uni, eu não tenho condição nenhuma de responder. O que eu posso responder sobre Fundação Uni vale para todos os fornecedores da Prefeitura, é que dentro da responsabilidade da Secretaria da Administração e da Fazenda, que são as secretarias sobre a minha gestão, as disposições orçamentárias e financeiras estão sendo cumpridas. Agora, a estratégia da Prefeitura em relação à Uni ou qualquer outro fornecedor da saúde, infelizmente, eu não tenho condição.
seria importante que fosse um assunto tratado diretamente com o secretário da Saúde, o André Spadaro, carinhosamente chamado de Queco, ou com o próprio prefeito. Eu estaria sendo irresponsável se entrasse nesse mérito. Tá bom, obrigado, secretário. A última pergunta. Pergunta, vereadora. A última pergunta. Os sistemas da Prefeitura, de recursos humanos, da contabilidade, estão conversando adequadamente na transmissão dos relatórios com o Tribunal de Contas? Quais são esses sistemas? Porque nós temos excelentes servidores na contabilidade, como já foi dito aqui, que fazem um bom trabalho. Só que se o sistema não for eficiente, não funcionar e não ter uma comunicação informacional com o Tribunal de Contas, penaliza o dia a dia do trabalho do servidor. Como que o senhor está enxergando isso? Porque a gente recebe as informações. Em 2014, as contas do prefeito João Cury foi apontado o sistema Aldesp ineficiente, com problemas, e tinha prazo para colocar em prática. O senhor esteve aqui respondendo o meu requerimento, falando do sistema Aldesp, né? Então, está deficiente? Olha, o que eu posso dizer para a senhora, dentro da sinceridade e responsabilidade que tenho prezado aqui e apontado, é que os sistemas que a gente usa na prefeitura hoje, ou que a prefeitura tem a utilização, são objeto de licitações que foram feitas no passado. Se a senhora me perguntar, essa modelagem de licitação para sistema é o melhor caminho? Eu responderia como cidadão, acredito que não, porque a gente perde a possibilidade de escolha, mas, felizmente ou infelizmente, é o rigor da lei e nós somos obrigados a nos submeter a um processo licitatório. De novo, separando a pergunta, os sistemas que a prefeitura tem hoje atendem os requisitos legais? Em parte sim, em parte não, e naquilo que não atende, as inconsistências são tratadas e reportadas para a empresa que venceu a licitação. Inclusive, isso a gente faz periodicamente, e o meu grande parceiro nesse trabalho é o Rocha, responsável pela contabilidade. Mas é a realidade que a gente tem que se adequar. O que nós estamos fazendo é continuamente avaliando o mercado para saber se existem ferramentas melhores, piores ou iguais a serem utilizadas pelas diversas áreas da prefeitura. Existe dentro do sistema da prefeitura, se a senhora me perguntasse, prioriza, onde está o maior problema do ponto de vista de sistemas? Dentro das minhas responsabilidades, eu diria que hoje o procedimento mais manual que a gente tem são nas atribuições de RH. Existem inconsistências em outras áreas? Podem existir. E quando acontecem? Aí tem todo o trâmite legal. Tem que ser reportada para o fornecedor tem um prazo para dar a resposta, depois tem um prazo para se avaliar se a resposta foi a contento, se não foi contento, faça retenção de pagamento. Todo aquele trâmite burocrático e jurídico que vocês conhecem melhor do que eu. É o mundo que eu vivi na iniciativa privada? Não. Porque a iniciativa privada nos permite escolher, teoricamente, a melhor ferramenta para aquela necessidade que a gente tem. Então, sendo muito objetivo para a resposta, ou para a pergunta da senhora. Existem inconsistências? Podem existir. Como elas são tratadas? Dentro do amparo legal que nos permite, considerando que são sistemas que foram licitados. Existe no mercado situações, sistemas melhores? Podem existir, mas eu sou obrigado, por força de lei, a seguir o rigor das licitações. Existem licitações em curso? Hoje não. Existe a possibilidade de ocorrerem novas licitações? Sim, o tempo todo. Está aqui o Gilberto no auditório, que não me deixa mentir, um parceiraço que eu tenho nesse trato de fornecedores da prefeitura. Aliás, é quem me ensina muita coisa em relação a isso. E sistema sempre é um tema prioritário na nossa agenda. Existe nesses contratos atuais com essas empresas que prestam esse serviço a possibilidade de reavaliação do contrato por inconsistências e a prefeitura caminhar para um sistema melhor? Acredito que sim. Nunca entrei nesse mérito tão específico, mas acredito que sim. Mas há estudo da secretaria? Sim. Mensalmente. Não, da possibilidade de analisar... Sim, sim. Isso que eu tenho feito mensalmente com o Gilberto.
Voltando um pouco no calendário, e a minha memória pode me atrapalhar aqui, no mês de fevereiro, se eu não me engano, me ajudem, que a gente fez aquele levantamento das eventuais inconsistências. Logo no início da gestão, na minha secretaria, eu pedi para que todos os servidores que se relacionavam com os sistemas, de novo, dentro das minhas responsabilidades, elencassem quais foram ou quais são as dificuldades que a gente tem. E tudo isso foi reportado para o fornecedor, item a item. Olha, esse relatório não funciona, esse botão eu queria que fosse vermelho, esse daqui eu queria que fosse um número e não letra. Tudo isso foi reportado e é isso que a gente tem acompanhado. Mas, de novo, afirmar que haverá uma mudança, eu não consigo fazer isso agora. Honestamente, eu não consigo. Ok, obrigado, secretário, pela paciência, pela explicação. E eu estou analisando a apresentação do senhor, que foi feita do requerimento lá da diferença de 66 milhões, que o senhor colocou os valores globais, na planilha teve as planilhas individualizadas. Eu ainda estou analisando e farei talvez alguns questionamentos e conto com o senhor e obrigado pela apresentação. Obrigado, vereadora. Obrigado a todos os vereadores por presente. Acho que não tem mais ninguém para fazer pergunta, todo mundo já fez. Agradecer o Vanderlei dos Santos, presente aqui também. Agradecer o nosso amigo Valner, o Guilherme, o Leandro Romagnoli, o Marcos Camilo, o Betinho, já falei do Betinho, e a toda a população que nos acompanha pela TV Câmara e os internautas. Fábio, muito obrigado. Parabéns pela sua equipe. Obrigado também, agradecer em nome da minha comissão, os seus funcionários ontem de um projeto de lei que veio nos orientar, através de um pedido da nossa amiga vereadora Rosiello. Isso é importante, que isso venha somar para a nossa Câmara e para a comunidade e para a população de Botucatu. Em nome da Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara, agradeço a todos aqui que estiveram na manhã de hoje e declaro encerrada a presente audiência pública.